Programa Revista Rural, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pionere você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Entrem e fiquem à vontade, pois a casa é sua. E se preparem para um banquete de informação bem variado e com um gostinho de quero mais. E para começar, um aperitivo dos principais assuntos de hoje. Tudo sobre o cultivo de pimentão. Alface lisa e crespa, produzidas em estufa. O sucesso da inseminação artificial em bovinos. E a criação de galinhas ornamentais são muito lindas. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Originário da América Central, o pimentão ganhou um lugar de destaque na culinária de quase todo o planeta. Com diversas cores e formatos, ele embeleza e dá sabor a qualquer prato. No cultivo do pimentão, os inimigos naturais persistentes podem preocupar o produtor. Por isso, a escolha da variedade e do manejo adequado faz a diferença. E para quem quer plantar pimentão, qual o primeiro passo? Legal, acho que é sempre importante conhecer o solo, fazer uma boa análise, fazer um bom preparo de solo, né? Então, calagem, se necessário, dar um período de descanso também entre uma produção e outra. Acho que sempre cuidar do solo é importante como primeiro passo. E a escolha da variedade, o que tem que pensar? Legal, aí eu acho que da escolha da variedade é importante conhecer o seu mercado, então o produtor saber para onde ele vai vender, qual o tipo de demanda ele tem, porque daí depois dessa informação ele consegue entender dentro de um portfólio se ele precisa de um fruto grande, de um fruto pequeno, qual a época ele tem a demanda da produção, e aí também diante disso ele vai conseguir adequar as doenças, se ele precisa de um produto mais resistente à chuva, se ele precisa de um produto que aguenta as épocas secas. No Brasil pode ser plantado o ano todo? No Brasil o pimentão pode ser plantado o ano todo, não suportando épocas muito frias, não suportando geada. Os inimigos naturais dessa cultura são persistentes? São persistentes, a maioria deles são doenças de solo, e aí a gente tem que trabalhar tanto com manejo, uso de biológicos, resistência da variedade também, para tentar equilibrar e combater esses fungos de solo que acho que são os que atacam mais aí a cultura. Essa cultura pode ser cultivada tanto em campo aberto, também em campo fechado, né? Com estufa. Pode sim, o pimentão ele é cultivado em campo aberto e estufa. Em geral a gente tem o pimentão colhido verde, direcionado para cultivo em campo aberto, e o pimentão colorido, amarelo e vermelho, cultivado em estufas, porque daí você tem um valor agregado um pouco maior na hora da comercialização. Aqui onde a gente está, a cultura foi um pouquinho prejudicada pelo tempo, né? Isso, aqui a gente teve uma geada forte de ontem para hoje, a gente pegou menos de 0 graus, e aí as plantas sentiram, as folhas estão queimadas, né? Depois que passa esse congelamento aí, elas vão mostrando aí que elas queimaram, e aí a gente pode ver aí nas plantas as folhas bem queimadinhas, sentidos, mas agora a gente vai conseguir aí com o uso de biológicos, aminoácidos, recuperar essas plantas para continuar produzindo. E quanto tempo leva desde o cultivo até a colheita? Do transplante até a colheita a gente pode falar em torno de 80, 90 dias. Vai variar da época, se a gente está em época quente, adianta um pouquinho o ciclo, e já na época mais fria o ciclo fica um pouco mais lento.
Para o cultivo protegido e colheita do pimentão colorido, daí esse ciclo fica um pouco maior, em torno de uns 30 dias a mais. Então a gente vai falar do transplante até a colheita, uns 120 dias. A gente está falando bastante sobre a questão climática, mas com relação à irrigação, tanto muito como pouco pode prejudicar, né? Pode, é sempre importante encontrar o equilíbrio. A água em excesso, ela vai aumentar a incidência de doenças, então você fica com muita umidade, você tem incidência de bactéria, de fitóftora, que é um fungo também que acontece com alta umidade, e a falta de água também. Você tem uma planta que não consegue se desenvolver bem, que não consegue absorver todos os nutrientes, porque a planta precisa de água também para translocar os nutrientes. Então é sempre importante ter um equilíbrio aí nas irrigações, né? A maioria dos pimentões hoje tem irrigação, a maioria por gotejo, e aí você vai ter que sentir tanto o tipo de solo também, se é um solo que retém mais água, se você está numa época mais chuvosa ou numa época mais seca, tudo isso para encontrar um equilíbrio. Atualmente, a maior parte do mercado brasileiro prefere o fruto com um padrão de 250 a 280 gramas. O padrão de campo mais comum é o tipo lamuio, que é esse fruto que tem uma parede mais larga em cima, né? E um formato mais cônico. Esse é o tipo mais comum para pimentão de campo, que é o comercializado verde. E aí a gente tem também, menos comum, mas também presente, né? Um tipo mais retangular, que daí você vem com o fruto mais nesse formato. E a gente tem ainda o tipo block, que acaba sendo um mercado mais específico do Nordeste, fica mais concentrado lá, mas que é esse fruto aí bem quadradinho, 4 lóculos, que a gente chama do tipo block. Esse daqui é o nosso pimentão certeiro, esse daqui é o nosso pimentão Dara R, e esse é o nosso pimentão lançamento, que é o Mona Lisa. A inseminação artificial revolucionou o rebanho bovino brasileiro. Disseminando os animais geneticamente superiores, a técnica permitiu saltos impressionantes de qualidade na produção de carne e de leite. O Brasil é um dos principais players globais quando o assunto é a inseminação artificial. E o momento do mercado interno desse setor é considerado positivo. O ano de 2025 até aqui tem registrado ascensão e retomada de preços, além de melhor remuneração aos pecuaristas. Começando pelo corte, né, a gente veio de uma virada de ciclo, né? Claro, vários consultores falando como é que tá, ainda tem um abate de fêmeas muito grande, mas talvez porque o volume de fêmeas cresceu muito, ou também a pecuária está mais moderna e os pecuaristas podem ter um desfrute maior de novilhas, mas o fato é que já no ano 2024 já teve uma retomada, um crescimento do volume de doses de corte no mercado de inseminação artificial. A gente está falando aí de mais de 500 mil de doses de aumento ao redor de 3%, chegando a 17,5 milhões de doses de gado de corte. E claro, a gente ainda não tem os números de 2025, estamos aqui em julho ainda, mas fechando o primeiro semestre, mas todos o indicativo que a gente tem tido, conversado junto com o CPEA, que provavelmente o primeiro semestre também feche com um crescimento um pouco maior, na casa aí dos seus 5%. Então, se você olhar o mercado de corte agora, é a hora realmente, está até passando um pouco do ponto de você poder fazer os investimentos, produzir as prenhezas do bezerro de qualidade que vai ser o boi gordo ou o bezerro desmamado do 2026, 2027, 2028. Então ele é muito promissor no mercado de gado de corte. Se a gente olhar em gado de leite, em 2024 a gente também teve um crescimento. Fechamos com quase aí 6 milhões, 5 milhões 930 mil doses de gado de leite, um crescimento mais expressivo um pouco, né, na faixa dos seus 7%, mas também é mais ou menos 500 mil de doses. Então, se a gente resumir, 2024, mercado computado pelas BIA, pelo índice, mas que pega 98% do mercado, cresceu quase 1 milhão de doses, 23 milhões de doses e meio de sêmen, e o primeiro semestre no leite também continua crescimento. O mais não engraçado, mas peculiar também, que é no bom sentido do mercado de leite, é que teve um crescimento muito grande da genética sexada.
No ano de 2024 foram 1,1 milhão de doses de genética sexada comercializadas. Isso não é um indicativo, isso é um fato que realmente o produtor está investindo na melhor genética para fazer um mergulhamento genético, não só pelos touros, mas escolhendo as suas fêmeas para produzir as vacas da próxima geração. Então o mercado não está indo para conciliando tanto o mercado de corte quanto o mercado de leite para crescimento muito positivo em 2025 e 2026. Quais são as raças mais procuradas e valorizadas em cada um dos setores hoje? Se a gente olhar em gado de corte, continua ainda, né, 2 raças despontando bastante, né, a casa do Nelore, se a gente for olhar, né, nas raças tropicais, Nelore, Nelore Mocho, Nelore Seipe, né, ele ainda, se você olhar no de 2024, quase 11 milhões de doses, né, então ele é a principal fonte genética sendo utilizada. E a segunda dose se somar Angus e Red Angus, né, também é ao redor dos seus 4,5 milhões, 4,4 milhões de doses, né? Então essas 2 raças juntas aí você tem aí mais de 15 milhões num mercado de 17,5 milhões de doses, e claro que as outras com suas expressões, os seus nichos de mercado e também seus criadores cada vez mais. Mas se a gente olhar essas 2 raças em gado de corte, realmente são as predominantes. Se você olha o Brasil, que também cada vez mais está sendo um exportador, a gente já está na casa dos seus 850 mil doses exportadas entre corte e leite, quase meio, corte um pouquinho mais, mas aí você também vê que por ser uma fonte de genética tropical, aí realmente no gado de corte o Nelore é o principal, mas quando a gente vai para o gado de leite, aí o Gir é a principal raça, através um pouco do Gir Holanda. Se a gente vai olhar o mercado de leite, das suas quase 6 milhões de doses, 5,9 no ano de 2024, 5 milhões holandês, seja holandês importado ou holandês nacional já, e aí depois vem seguido por Gir Holando, nos seus graus de sangue, e na sequência a terceira como Gir. O agronegócio é um setor que respira e acompanha as evoluções tecnológicas. E é por isso que cada vez mais os pecuaristas estão tecnificados dentro das fazendas. A tecnologia, ela cada vez mais está sendo vista como um investimento mesmo para você aumentar e maximizar a sua rentabilidade, do que realmente só controle entre custo de produção e realmente investimento sobre retorno, né? Como comentamos já, né, mas um ponto, se a gente olhar o setor de leite, né, a gente passou da 1,1 milhão de doses de genética sexada comercializada, isso é um investimento em tecnologia direto, né, é uma dose de sêmen de um investimento mais alto, mas que também possibilita um retorno muito maior para os produtores de leite e também produtores de gado de corte começando a utilizar também a genética sexada para fazer as novilhas de melhor qualidade, ou até a genética sexada de macho para turbinar, né, o boi gordo que ele está produzindo na cadeia. Então realmente a tecnologia ela veio para ficar, cada vez mais indo na ETF, até a segunda dose, fazendo de gado de corte no terceiro e não tem mais touro, né? Então a tecnologia hoje não se discute se você vai fazer ou não, é o quanto que você está investindo nela. A evolução genética ela entra nessa esteira, tanto para raças de corte quanto para leite. Ela tem esse casamento com as tecnologias? A genética, né, ela é o pilar, ela é a base, né? Ela sempre já foi para você produzir mais com menos. E hoje em dia, né, não só nesse histórico recente, a gente fala que a sustentabilidade começa pela genética, né? Você produzir um animal que ele vai converter melhor, ou que você vai ter maior ganho de peso, ele vai estar pronto para o abate inicial, suas fêmeas vão entrar em reprodução primeiro. No gado de leite, com todas as características, você pode selecionar a vaca mais adaptada ao seu sistema de produção, seja mais intensivo ou menos intensivo. Então é realmente onde você está investindo na melhor máquina para o seu sistema de produção. A genética é a base de tudo e começa cada vez mais, você vai ver a importância dela, já tem várias, não só no Brasil, mas também nas mesas de pecuária sustentável, cada vez mais projetos já se falando da importância da genética para as cadeias de abastecimento de valor, tanto de leite como de carne. Por falar em genética, ao longo das últimas décadas, o Brasil tem evoluído bastante nesse assunto. A gente mais do que dobrou, né, a qualidade genética do plantel, né, tanto é que os números já falam por si, né, hoje a gente já vai para um mercado de mais de 23,5 milhões de doses, né, não nos assusta se esse mercado hoje agora, se a gente olhar de 2025, ele passa dos seus 24,5, chega talvez até 25 milhões de doses, e o crescimento quando vem no Brasil, a gente está agora, o mercado do leite num bom momento e iniciando um ciclo de alta de pecuária, a gente de um ano por outro aumentar o mercado de doses de gado de corte, por exemplo, de 2 a 3 milhões num ano. O pecuarista, quando vê que realmente o mercado está favorável, ele pisa no acelerador e investe cada vez mais em tecnologia.
Qual que é o perfil hoje do pecuarista que compra o sêmen? O perfil do pecuarista hoje, cada vez mais, não é só da inseminação, mas a gente vê que os médios estão investindo mais e os grandes estão ficando cada vez mais grandes, né? E realmente o pequeno, com margem e tudo mais, às vezes tendo uma situação mais apertada, e com isso tem que investir mais, né? Então, cada vez mais, quando você olha em aumento de tecnologia, o pecuarista está sabendo primeiro, se programar melhor. Então hoje a gente tem um pouco menos de variação, não existe entre safra, ligado à estação de monta, no gado de corte, o leite um pouco menos, mas ele já se programa melhor. E ele não compra só mais a genética baseada, não, eu quero saber por custo de produção, qual é o preço, eu quero comprar um touro de tanto de preço. Não, hoje ele já quer saber realmente as características genéticas. Então, tanto no gado de leite, como a gente falou, né, o mercado já passou de 1,1 milhão de doses de genética sexada de fêmea para o gado de leite, mas também no gado de corte, o pecuarista falou assim, não, eu quero aumentar meu plantel, então eu quero a genética de um touro mais para habilidades maternas, para produzir melhores novilhas de reposição, ou não, eu estou focado agora aqui em melhorar minha produção de carne, de novilhos. Então realmente o pecuarista perguntando mais sobre o perfil genético e fazendo realmente um investimento quando se fala de inseminação artificial. Por outro lado, tem os que possuem já, né, os touros melhoradores. Qual que é o perfil desse pecuarista hoje no Brasil? Tem dois tipos. Claro que a gente chama, né, os produtores de genética, né, os produtores já bem renomados que produzem touros e tem esses touros nas centrais, né, esses cada vez mais também são os mais empreendedores, né, usos de tecnologia, ou genômica, ou marcadores, sempre não testando coisas novas, a metabolômica já sendo utilizada por vários deles também, e claro, colocando essa genética ou por os touros, ou também através das centrais parceiras da Asbia, né. Mas também tem parte desses produtores que às vezes levam para uma central de prestação de conta, de prestação de serviço, coleta esse sêmen para utilizar na sua fazenda também, porque sabe que não tem todos os touros que vão para o mercado. E alguns grandes grupos pecuários, somente em gado de corte também, que adquirem touros no mercado, às vezes também em sociedade com as empresas de inseminação, mas também adquirem e produzem, de vez de utilizar esse touro na fazenda, o monta natural, também produzem sêmen nas empresas de prestação de serviço para poder ter o acesso a essa genética, produzir mais bezerros desses touros. Mas o grande volume mesmo ainda são dos produtores que se associam às centrais, ou em parcerias, ou em vendas, mas com as centrais investindo e realmente esse sêmen chegando ao mercado através da inseminação artificial. Tem um fato importante também, que o mercado de acesso à genética do Brasil é um país continental. Se a gente olha mesmo em gado de leite, mas em gado de corte, né, não é só você produzir a melhor genética e estar ela envasada. Esse sêmen depois tem que chegar até a sua fazenda, né? Então, todas as centrais de inseminação, que estão até também sócias da Asbia, tem um sistema de logística muito bom. Então, às vezes, se você é um produtor só, coletou seu sêmen, está lá na sua fazenda, mas você não tem a logística para espalhar depois essa genética, né? Poder enviar essa genética a todas as fazendas. Isso é uma coisa que as centrais de inseminação associadas às Asbias têm muito bem feito, através da sua rede comercial, que leva o sêmen até a sua fazenda. Quais são os próximos passos que vocês acreditam que a pecuária brasileira vai dar na área de inseminação artificial? Se você pegar de 10 anos para cá, a inseminação estava num patamar ao seu redor de 12, 15 milhões de doses de gado de corte, fomos para 17, 18, chegamos a 20, estamos chegando lá de novo. Se olhar o mercado de leite também, na sua faixa de 3 milhões e meio, já vamos para 5, 6 milhões de doses. As exportações eram menos de 300 mil doses, já estamos beirando a casa 900 mil doses de leite. Então realmente o Brasil não só se consolidando internamente no mercado doméstico, cada vez mais o acesso à tecnologia, o uso da inseminação, mas também um exportador de genética para o mundo tropical. Queridinho dos brasileiros, o feijão tem uma posição de destaque na produção nacional de grãos e vem ganhando novas variedades cada vez mais produtivas graças ao trabalho da Embrapa. A fim de fortalecer a cadeia produtiva do feijão, a Embrapa tem trabalhado de norte a sul do país em novas cultivares do grão para abastecer o mercado e alavancar a sustentabilidade do negócio para os produtores. A BRS FC 415, variedade do tipo carioca, é uma delas. A principal característica dessa cultivar é o escurecimento lento, que é uma característica buscada
por toda a cadeia produtiva. Além, obviamente, das características de resistência a doenças e de alta produtividade. Como parceiros desse processo de lançamento da BRS FC 415, nós temos sementeiros que estão trabalhando conosco e disponibilizando sementes dessa nova cultivar. Isso é uma característica muito importante para feijão, porque muitas vezes o produtor ele colhe no momento de baixa de preço, né? E ele é obrigado a vender porque a cada dia o feijão vai escurecendo e essa característica deprecia o seu valor comercial. Além disso, a FC 415 ela tem a vantagem de poder plantar em pivô central, coisa que a Estilo não é muito adaptada. Por quê? A BRS Estilo ela é suscetível à murcha de fusário, uma das doenças de solo mais importantes em condições de pivô central. E a FC 415 é uma cultivar que tem resistência a essa doença, então muito mais adaptada às condições de pivô central. Dessa forma, a FC 415 poderia substituir a Estilo com a vantagem de poder armazenar esses grãos ao longo do prazo sem perder valor comercial e ter maior resistência às doenças que acontecem em condição de pivô central, garantindo maior produtividade e rentabilidade. Os grãos de escurecimento lento atualmente representam 33% do mercado, um número considerado bastante relevante. Só para você ter uma ideia, a BRS FC 415 ela tem uma qualidade industrial que é muito importante, 90% acima de peneira 12. E isso é uma característica comercial também muito interessante. Então, além do escurecimento lento dos grãos, tem esse alto rendimento de peneira 12. Para garantir seu padrão, a cultivar passou por diversas avaliações de qualidade, tanto internas quanto externas. Ela passou por 3 ciclos de avaliações de qualidade comercial e nesse período foi avaliado por 8 empresas empacotadoras, corretoras, né? A avaliação é às cegas. Então elas vão receber diversas amostras que vão desde as avaliadas, como o caso do BRS 415, como de outros materiais que já estão no mercado que seguem como testemunhas. Então eles avaliam desde a cor do grão cru, do formato dele, a maciez da película do grão. Todos esses atributos culinários são avaliados e assim, os resultados foram muito bem aceitos. Outro tipo bastante conhecido da cultura, o caupi, popularmente chamado de feijão de corda, também ganha novas variedades. Essas focadas na região nordeste do país. Os novos cultivares de feijão caupi atendem às principais demandas dos produtores e dos consumidores. Para os produtores, nós temos novas variedades que têm elevado potencial produtivo, alto valor de grãos para comercialização, adaptação às principais condições de cultivo e ajuste para a colheita mecanizada. E para os consumidores, nós temos materiais com grãos bonitos, saborosos e com rápido tempo de cozimento. A BRS Bené é uma cultivar de tegumento marrom que tem um apelo comercial muito bom para o pessoal que gosta desse grão tipo marrom, que é o que predomina no estado do Pará. A BRS Utinga, que é um material de tegumento branco, que tem um apelo comercial muito bom tanto para os paraenses como para a região nordeste. Tem o BRS Guirá, que é de tegumento preto, que tem um apelo comercial mais restrito, né? Tem um nicho de consumo aqui na região Bragantina e também em outras regiões do estado do Pará. E tem o manteiguinha, né? A BRS Natalina, que é tipo manteiguinha, que é um material que é consumido praticamente em todo o estado do Pará e também no estado do Macapá. Importante para o produtor, as 4 cultivares têm porte ereto e semi-ereto, o que facilita tanto a colheita manual, realizada no cultivo tradicional, quanto a comercial, que é feita mecanicamente. Há mais ou menos 10 anos a gente tem um grande concorrente que é Mato Grosso. Então o grande desafio é a gente superar em termos tecnológicos. E essas variedades, elas vêm justamente sendo lançadas e é um dos quesitos para a superação e para a gente ter essa concorrência equilibrada. Esses 4 novos cultivares com certeza irão proporcionar políticas públicas
tanto no ambiente municipal quanto no ambiente estadual. É essa a nossa expectativa, que nós possamos, a partir desse lançamento de 4 novos materiais, voltar a produzir aqui na região Bragantina, ou melhor, no Nordeste do estado do Pará. Agora, o que é interessante no lançamento de um cultivar, que a Embrapa preza por muito isso, é ouvir os produtores. Ou seja, só se lança materiais produtivos, materiais que têm condições de produzir bem. E todas as 4, no nosso entendimento, um produtor que tem mais de 3 décadas no campo, é uma decisão muito acertada da Embrapa lançar aqui para a região Bragantina no estado do Pará, ou melhor, para o Nordeste do estado, esses 4 novos cultivares, e que sem dúvida alguma terão reflexo em outros estados e atenderão tanto a agricultura familiar quanto a agricultura empresarial. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande a sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Gilberto Mendonça Diniz, Luiz Raimundo Soares, Diego Antônio, José Natalício, Valéria Souza, Maurício Araújo, João Pereira, Aldemir Bonifácio, Onésimo Ferreira, José Vladimir Sasso, Antônio Lemos Neto, Valmir Cipriano, Marcelo Pires, Galileu Flávio, Damião Abel e o Nilson Barcelone, que nos assiste lá de Boston, nos Estados Unidos. E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente. Lisinha ou crespa? A alface é a coringa de qualquer salada. Combina com tudo. E o seu cultivo vem se tornando cada vez mais fácil quando feito em estufa. Confira a reportagem. O Brasil produz anualmente 660 mil toneladas de alface. Isso só no varejo dá cerca de 8 bilhões de reais por ano. A alface lisa e a alface crespa estão entre as variedades mais produzidas e também mais consumidas pelo brasileiro. Silvio, como hoje vocês avaliam esse mercado, trazendo claro aqui para o sistema de hidroponia? A alface crespa ela é mais cultivada porque todas as empresas investiram bastante em pesquisa de genética. Então já temos cultivares muito mais adaptadas para as condições do Brasil e também para a condição de hidroponia. A alface do tipo lisa, que foi muito popular no passado, devido a alguns problemas de doença que tiveram no campo, ela acabou sendo esquecida, mas ela retornou ao mercado pela hidroponia. Porque na hidroponia, por estar dentro de um sistema de cultivo protegido, ela está livre de vários patógenos e consegue também produzir folhas mais tenras, mais macias e mais limpas. Então o consumidor também voltou a lembrar da alface do tipo lisa. Essa é a principal diferença para o cultivo a campo aberto? Do ponto de vista do consumidor, sim, porque é uma alface que tem um frescor, porque ela é vendida com raiz, então ela vai para o ponto de venda, se mantém fresca por muito mais tempo, vai ter mais qualidade para o consumidor. E a parte do produtor é a ergonomia, porque está plantado em cima da bancada mais alta, elevada do solo, e a questão de ergonomia você não tem que se agachar para trabalhar no canteiro, então melhorou bastante a ergonomia, o trabalho para a parte do produtor também. Nós estamos vendo essas folhas muito bonitas aqui na nossa frente, né? O que o produtor precisa fazer para chegar numa qualidade dessa aqui? A escolha do cultivar mais adequado para a região que a pessoa está, que temos diversos cultivares e cada um se comporta melhor numa época, uma condição do ano ou numa região do Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então a mesma variedade que funciona numa região pode não funcionar tão bem em outra. Então tem que estar alinhado com as pessoas que vão te oferecer a semente para oferecer a cultivar mais adequada, mais correta e consequentemente obter melhor sucesso. A crespa e a lisa, tem alguma região específica que uma renda mais do que a outra, que seja mais geograficamente importante nesse cenário? Ambas estão mais ou menos distribuídas igualmente pelo Brasil, sendo que predominantemente a crespa, a maior parte do mercado, pelo conhecimento, por
como citei, o trabalho de pesquisa, mas ambas têm mercado e têm adaptação para trabalhar em praticamente todo o Brasil. De mercado internacional, o que essas alfaces, não só essas duas, outros tipos também, hoje apresentam para o Brasil? Desse tipo de alface crespa, obrigou-se as empresas a fazerem trabalho de pesquisa porque elas não existem lá fora. Esse tipo de alface crespa de coloração mais clara. Então a gente é obrigado a fazer um trabalho de melhoramento com as variedades adaptadas para o Brasil, porque a gente não consegue importar. E da mesma forma da alface lisa, porque a alface lisa desse tipo aqui, a gente não encontra no mercado internacional. Então a gente é obrigado a produzir genética, fazer a parte de melhoramento aqui em território nacional. Isso para o produtor também é uma opção a mais de rentabilidade, não? Exato, porque tendo genética nacional, você vai minimizar os custos também e, consequentemente, vai trabalhar com uma planta mais adaptada, porque ela foi desenvolvida aqui para as nossas condições de Brasil. Silvio, se você puder pegar aqui um maço na mão, seria legal você apresentar para o pessoal de casa quais são as características que o produtor reconhece que esse maço, essas folhas estão em uma boa condição, um bom estado. Então, a hidroponia, a parte mais importante e mais valorizada por parte do produtor, está na parte de raiz. Então, uma planta tem que ter bastante raiz, porque essa aqui, consequentemente, é a boca da planta, é por onde ela vai se alimentar, né? Então, tendo uma raiz mais vigorosa, a chance de sucesso para o agricultor é maior, porque ela vai resistir melhor a doenças e vai conseguir absorver melhor os nutrientes presentes na água da hidroponia. E olhando pelo lado do consumidor, as folhas têm que ser tenras, têm que ser macias e tem que ter sabor. Então, o material que foi desenvolvido para as condições nacionais, ela vai sofrer muito menos com estresse ambiental do que um material que vem de fora e, consequentemente, ela vai manter qualidade, textura e sabor por muito mais tempo. Em relação ao sistema, de hidroponia, quais são os manejos, os cuidados que o produtor tem que ter? Se aquele produtor que quer investir nisso, numa alface em hidroponia, quais são os primeiros passos, quais são esses primeiros cuidados? É bem importante ele conhecer as preferências do mercado, aonde ele vai conseguir a colocação e ter água de qualidade, porque, como diz, hidroponia é um cultivo dentro da água. Então ele tem que ter água em abundância, água de qualidade e depois fazer a nutrição correta, balanceada, seguindo os critérios técnicos, né? E, consequentemente, ele vai obter sucesso. Então é limpeza, tem que ter uma água limpa, de qualidade, e depois a tubulação, que é essa estrutura aqui que sustenta as plantas, também tem que ser limpas após o cultivo, para manter o sucesso. Porque aqui não tem a presença do solo, então não vai ter presença de doenças e outros patógenos, mas a tubulação pode vir a incrustar, ter algum problema com sujeira. Então é basicamente isso aí, a limpeza e qualidade de água para se obter sucesso no cultivo hidropônico. Hoje vale a pena para o produtor investir em alface hidropônico? Bastante, porque você, além de estar nutrindo a planta com menos água, ela ocupa muito menos água do que no campo, você está embaixo de uma estufa, um cultivo protegido, então você está isento de chuva, de calor, de ventos, né? Então a condição ambiental é bem melhor, então a chance de você obter sucesso no cultivo é maior, você está prevenindo de geadas e outras intempéries que podem acontecer, então é uma segurança a mais para o produtor. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho, viu? E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Ruralflix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez pro nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Atenção pessoal, isso é muito importante. Em pouco tempo você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena! E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né?
Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você! Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco. Hoje o nosso assunto é a importância da saúde intestinal no desempenho de bovinos. E o nosso entrevistado é o médico veterinário João Gabriel Carvalho. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, João. Olá, Alessandro. Olá, pessoal que nos assiste. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Ô, João, por que a saúde intestinal deve ser levada muito a sério pelos produtores? Olha, Alessandro, se a gente pensar no intestino, aonde tudo vai ser absorvido, né? Então, o que determina o animal ser produtivo é a dieta. E não tem função você ter o melhor nutricionista, os melhores ingredientes, melhor mistura, melhor misturador, melhor trator, se o intestino não for aproveitar tudo isso. Então, o intestino, ele é a porta de entrada de praticamente todos os nutrientes do animal. Proteína, você vai ter os microminerais, você vai ter ali o que você utilizar de gordura. Isso tudo é fundamental para o animal ser produtivo. Então, se você não tem intestino adequado, um intestino saudável, um intestino absorvendo o melhor alimento que você pode fornecer para o animal, ele não vai produzir. E isso a gente fala o quê? É um animal de recria, um animal em crescimento, não vai se desenvolver de uma maneira correta. Uma vaca, ela não vai produzir um bezerro como ela deveria, não vai produzir leite como ela deveria. E um boi, um animal de terminação, ele não vai produzir músculo, ele não vai produzir gordura. Então, o intestino é a porta de entrada, certo? Então, quanto melhor for essa porta de entrada, melhor vai ser a conversão e o aproveitamento desse alimento. Então, você tem que ter um alimento de excelente qualidade, obviamente, mas a absorção e a saúde intestinal é fundamental para você ter esse resultado. Então, o intestino, na dieta, é o órgão, junto com o rumen, um dos principais. A absorção e a fermentação, eles andam juntos. Eles têm que estar conectados para que você tenha um resultado adequado. Agora, tem problemas dentro do rebanho que são mais fáceis de serem percebidos, né? Por exemplo, se o animal está com uma infestação alta de ectoparasitos, você consegue ver, está com muito carrapato, mosca de chifre, enfim, você consegue perceber. Ou se o animal está mancando, ele dá alguns sinais. Com relação a problemas intestinais, quais os sinais que o animal apresenta para a gente ter uma ideia de que as coisas não estão indo muito bem e a gente precisa fazer algo? Olha, Sandro, então, como a gente brinca, né? Para quem já teve alguma visita de algum técnico da Matsuda ou já viu a gente no campo, né, avaliando dietas, o animal ele dá relatórios diários para a gente como está a dieta, como está o intestino principalmente, que é o que? São as fezes dele. Então o animal ele vai defecar ali em torno de 7 a 8 vezes por dia. Então você tem 7 relatórios de como está o rumen e como está o intestino do animal. Então quando a gente vai numa propriedade, muitas vezes a gente olha a dieta, obviamente, vê o animal, mas as fezes dizem muito para nós de como está esse intestino e como que ele está absorvendo o alimento que você está fornecendo. Então a gente gosta de falar, os 4 Cs das fezes são os relatórios que você vai ter da qualidade da sua dieta e como o animal está absorvendo isso, que é o quê? A cor, ela vai determinar muito a composição e o que está acontecendo dentro do intestino. A consistência é fundamental, então muito amolecida, pastosa ou muito ressecada, cada um tem a sua variação, ponto positivo ou negativo. A composição desse alimento, então se você está dando, por exemplo, milho, farelo ou milho grão inteiro para o animal, você quer que esse animal absorva, fermente isso e aproveite. Se está saindo nas fezes, está passando direto, então você está perdendo dinheiro. O animal não está aproveitando o farelo e não está aproveitando o grão, que é um dos custos mais caros na dieta. Então você não quer ver
farelo, você não quer ver grãos nas fezes, porque você vai estar perdendo dinheiro se isso estiver acontecendo. E o último C, que é o cheiro. Né? Então, fezes de ruminantes não deveriam feder. Né? Elas não podem ter um cheiro forte, ruim. Então, se a fermentação está sendo bem feita, se você não tem excesso de proteína, você não tem aquele cheiro de amônia, isso é fundamental. Então, as fezes de um ruminante, elas têm que cheirar uma fermentação boa, né? Não são um conteúdo de má cheiro. Então, ele tem que ter um cheiro bom, que significa que você não tem ali tecido morto, você não tem sangue, você não tem nada apodrecendo ali, que pode acontecer muitas vezes, dependendo da dieta que o animal tem, ou se ela estiver desbalanceada. Então, um dos principais sinais que a gente vai ver, dependendo se está boa ou não a dieta, são as fezes. São relatórios diários de graça, né, que o animal vai te dar para você avaliar a composição e o desempenho dele. Composição de muco, os 4 Cs e assim também associado com o estado do animal. Muitas vezes o animal está bem, mas se as fezes não estão bem, alguma coisa está acontecendo. Da mesma forma que casos mais críticos, o animal ele dá sinais clínicos que ele não está bem pelo emagrecimento, queda de produção, associado com fezes ruins também. E para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena! Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! A criação de galinhas ornamentais ganha adeptos a cada dia. Além de embelezar o quintal, elas podem ser também boas produtoras de ovos ou carne, dependendo da raça e da criação. Cheias de charme, as galinhas ornamentais facilmente chamam a atenção com suas características bem definidas. Mas na hora de criá-las é fundamental saber os cuidados necessários, além de definir a finalidade, seja comercial ou pet. E para isso, visitamos um criatório experiente no assunto. Quantas galinhas vocês têm aqui atualmente? Nossa, a gente tem em torno de 60 fêmeas, dentre todas as raças, e aproximadamente 15 a 16 machos, né? A gente fala esse aproximadamente porque a gente tem as fêmeas que estão em produção, temos fêmeas que têm animais que ainda não foram sexados porque demoram, né? Então é essa média, entre 80 a 90 aves no total, adultos. Para quem deseja ter uma produção rentável, quais são as dicas que você daria? Bom, com ornamentais? Isso. Tá. Depende. Essa produção vai ser com carne, vai ser com ovo, vai ser com pet, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho uma criação para gerar mais genética, né? Então a minha criação ela é em relação à produção de filhotes, né? Então a gente trabalha com a reprodução para poder vender esses filhotes para pet. Então isso é um mercado. A gente pode, através das ornamentais, selecionar as galinhas ornamentais com aptidão para ovos, que existem galinhas que, além de ser muito bonitas, botam muito bem. Então a gente chama de dupla aptidão. E a gente tem a Brahma, por exemplo, que é uma galinha grande, bota muito bem e tem carne, né? Então a gente consegue escolher a melhor raça ornamental para a produção de carne, para a produção de ovo, ou simplesmente uma galinha como a sedosa que serve para pet, para a gente poder produzir filhotes, né? Então, dentro dessa questão de tornar uma criação rentável, seria primeiro escolher qual nicho você quer trabalhar, entender do assunto primeiramente, né? Não tem como a gente começar uma criação sem entender do assunto, ter profissionais para poder ajudar, né, no que precisar e organizar. Ser bem organizado em relação à raça, ser criterioso e ser chato nessa questão de seleção, né? Porque a gente tem no Brasil, infelizmente, a questão da galinha caipira. Solta tudo no quintal e o que nascer, saiu, o que sair, saiu. E aqui é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem criações separadas por raça e por cor. Então eu garanto que o ovo galado da galinha branca, o pintinho vai ser branco, né? E ele vai ser daquela raça específica. Então, ser criterioso, ser chato nessa questão da seleção, eu acho que é um ponto bacana.
Você conseguiria dizer, assim, de acordo com cada nicho, qual seria mais ideal? Sim, sim. Pet, sedosa sem dúvida. A sedosa ela é líder de mercado no pet porque ela é fofinha, dá para dar banho, dá para passar secador, colocar roupinha, lacinho. Então, a sedosa para pet. Se a gente for falar de postura, a gente tem a Brahma, que ela é bem bacana também, bota super bem. A polonesa é uma galinha que bota bem e ela tem uma característica legal que não choca. Então dificilmente a polonesa entra no choco, que é um ponto positivo para quem quer produzir ovos. É ruim ter uma galinha que bota e toda hora fica choca, né? Então a polonesa seria bacana para produção de ovos, a Brahma seria para produção de ovos também. Para produção de carne, a gente tem a Brahma, tem a Orpington, que é uma galinha muito grande. Porém, todas essas galinhas ornamentais, elas não são tão precoces, né? Então elas precisam de um tempo maior para poder chegar nesse peso máximo, o que às vezes acaba não sendo rentável para o produtor, tem que esperar tanto tempo, né? Então eu acho que quando você junta, não, eu tenho uma criação ornamental, mas eu vou abater essas aves quando adultas, para descarte, por exemplo, ok, mas não, eu vou criar essas aves somente para carne, aí eu indicaria outras raças de produção, porque elas são mais precoces, né? Questão de ovos não, ovos elas botam super bem, mas esse quesito carne, aí eu indicaria que fosse uma raça de produção mesmo, que fosse mais precoce, né? E qual é o cuidado que vocês têm aqui diariamente com elas? Olha, o cuidado, eu falo que de todos os animais que a gente tem aqui no sítio, as galinhas é o que dá mais trabalho. Primeiro porque elas são muitas e cada raça tem um cuidado diferente. A polonesa, por exemplo, ela tem um topete muito grande, então eu preciso colocar um bebedouro bem pequenininho para ela. Se ela molhar aquele topete, comer ração, vai grudar, vai dar fungos, ela pode ficar cega, né? Então o bebedouro dela tem que ser pequenininho. A Brahma precisa, como ela tem pena nos pés, e a sedosa também, precisa estar num lugar sempre seco, ela não pode estar em lugar úmido, senão vai grudar. Então cada uma tem um cuidado especial. Mas no geral, bem cedinho a gente passa o trato da manhã, colhe os ovos que tem ali, né? E na parte da tarde a gente volta passando o trato da tarde e colhendo a grande maioria dos ovos, né? Que a gente colhe 2 vezes, então na parte da tarde tem os ovos que foi botado durante todo o dia. Água, a gente tem água automatizada para sempre ter água fresca e água disponível, né? Porque elas precisam da água disponível. E ração de qualidade, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Aqui elas são criadas confinadas, então eu preciso proporcionar uma alimentação balanceada, porque se ela tivesse solta, ela comeria bichinho, comeria grama e ela conseguiria atingir esse nível esse nível nutricional que ela precisa, né? Quando eu confino, tem que estar tudo na ração. Então, escolher uma ração de qualidade também é muito importante. Além dessas questões também de bem-estar, alimentação, como vocês previnem doenças? Vacinação, né? No começo, eu tinha um problema de ter muita doença porque eu trazia ave de fora, né? Então agora a gente parou, a gente não traz muita ave de fora, se a gente precisa trazer genética, a gente traz em ovos galados, então ela já nasce aqui acostumada com o ambiente. Quando eu trago um animal de fora, eu preciso fazer a quarentena, então a gente tem que ter baias específicas para quarentena, então esse animal vai ficar ali durante 20, 30 dias, para ele poder se acostumar com o ambiente e se ele tiver que apresentar alguma doença, ele apresenta naquela baia, eu não infecto outros animais. Então a quarentena é muito importante. E a vacinação. Então a vacinação a gente faz Bulb e Newcastle no primeiro dia, com 35 dias a gente faz a coriza infecciosa e a gente faz isso a cada 1 ano, né? E o vermífugo a gente faz em protocolo, porque não dá pra gente fazer o APG de todas as aves, são muitas, né? Então a gente faz o pool. O pool a gente junta todas elas e a gente faz a vermifugação todas juntas. E aí eu faço através da água mesmo. A gente deixa elas um período com sede e a hora que eu colocar a água novamente eu já coloco com o vermífugo. Então elas bebem aquele vermífugo no seu alto nível, no potencial dele ali, né? Então a gente coloca e elas já bebem águas todas juntas. Então a gente faz a vermifugação e também a vacinação de todas as aves. E aqui atualmente tem alguma que é mais vendida? Sem dúvida a sedosa. Para quem procura pet, a sedosa é bem bacana. E a Brahma também é uma galinha rústica. A sedosa não dá para ser criada muito solta, por conta de chuva, ela não tem a pena impermeável. Então, para quem quer pet, a sedosa, hoje eu falo assim, que se a gente tivesse 1000 pintinhos por mês, saia os 1000 pintinhos por mês, porque o pessoal gosta da sedosa. Mas a Brahma é para quem quer fazer melhoramento genético para galinha caipira. Então, meu avô tem um quintalzinho, leva um galo Brahma. O galo Brahma é grande, cruzou com uma galinha caipira, os frangos vão sair bem legais. Então, uma galinha rústica seria a Brahma para criar solta. Então, eu tenho essas 2 raças que saem muito bem. A sedosa para pet e para quem quer uma criação mais rústica, eu sempre indico a Brahma. E vocês vendem mais no tamanho assim, adulto, pintinho?
dificilmente eu consigo vender adulto por conta de não dar tempo, né? Antes eu fazia venda de ovos galados, então a gente enviava esses ovos para todo o país, né? Então a gente embalava esses ovos em espuma e enviava para todos os lugares. Agora com a correria a gente deu uma diminuída nessa prática, mas a gente vende muito bem pintinhos, porque as pessoas querem, a grande maioria para pet, quer acostumar esse animal, né? Então eu também sempre indico que leve franguinhos já fora da lâmpada. Então a idade que a gente vende, assim, em maior quantidade é em 2 meses, 3 meses, que eles já saíram da lâmpada, mas ainda conseguem se acostumar com o ambiente que eles vão ser introduzidos. A partir do momento que a galinha botou o ovo, qual o procedimento que vocês fazem? Assim que ela botou, no mesmo dia, esse ovo precisa ser colhido e limpo. Caso ele esteja sujo, a gente limpa com um paninho seco e armazena ele sempre de bico para baixo. Tá? Isso para qualquer raça, para qualquer criador. Quer chocar esses ovos? Sempre com a parte fina para baixo. Esse ovo vai ficar armazenado ali no máximo 10 dias. A partir daí a gente consegue fazer a incubação. Então a gente destina alguns ovos para consumo próprio nosso, outros ovos vão para incubação, né? E aí colocou os ovos para incubar. Não estava galado, por exemplo, né, estava vazio, a gente aproveita esses ovos para outros animais poderem comer cozido, né, como eu falei, o caso do avestruz, do emu. Então, a partir do momento que o ovo é colhido, ele vai ser selecionado ou para consumo ou para ser incubado. Com um ótimo valor agregado, as galinhas ornamentais podem trazer excelentes rendimentos. Porém, antes de investir, conhecer as particularidades de cada raça garantirá seus benefícios. Eu acho que sempre observar o peito do animal. Então, quando a gente pega uma ave, a gente sempre passa a mão nessa região de baixo do animal. Tem um sintoma, né? Às vezes o pessoal confunde peito seco com sintoma. Peito seco com doença. Peito seco é um sintoma. Então, pegou a ave, veja o peso dela e passa a mão sempre ali naquele osso, né? Ali tem um músculo muito grande. E quando o animal às vezes está com alguma verminose, alguma coisa que ele precisa tirar energia, ele vai tirar daquele músculo do peito. Então ali é uma característica que a ave não está saudável. Você pegar uma ave, passou a mão, você sentiu que o osso ali está bem evidente, aí a gente já não escolheria esse animal, né? Mas, no geral, observar o pai e a mãe, ver se é um padrão que te agrada, porque através dos pais você vai conseguir ver como vai ficar, né, o seu pintinho escolhido ali. Então sempre observar o pai e a mãe, pegar de criadores de procedência, né, ver se o ambiente é limpo, o ambiente é bem cuidado, para você não levar essa doença às vezes para outras aves, né, que a gente vai levar esses animais e muitas das pessoas não têm a paciência de fazer a quarentena, então acaba soltando esse animal assim que chega. Então, ver se o animal é de procedência, se está vacinado, essas dicas que eu daria para a pessoa escolher. E com relação à alimentação, qual o cuidado que vocês têm? A alimentação a gente segue rigorosamente as 3 fases, né? Então o pintinho come até 21 dias a ração inicial. A partir do 21º dia a gente entra com a ração de crescimento. Ele vai comer ração de crescimento até ele botar o primeiro ovo, ou, no caso da galinha, ou o macho começar a cantar, entrar na fase adulta. Então na hora que ela botou o primeiro ovo, a gente mantém essa postura com a ração de postura. As pessoas confundem a ração de postura que a galinha a ração de postura vai fazer a galinha botar. Não, ela vai manter a postura, né? Então a ração de crescimento não é para a galinha crescer. A ração de crescimento é durante a fase de crescimento, então a de postura é durante a fase de postura, né? A galinha com 4 meses vou dar ração de postura para ela botar logo. Não, na verdade a ração de postura inclusive ela é mais fraca, né? Então a gente precisa manter certinho isso, crescimento, ração de crescimento. Fase de postura a gente dá ração de postura. E eu entro também com algumas folhas escuras. Eu gosto muito de dar couve, almeirão, para poder dar uma diferenciada na alimentação. Como eu disse, elas são criadas confinadas, né? A gente solta por família aqui, mas a grande parte do tempo elas estão confinadas, então eu entro também com algumas alimentações alternativas. Vinícius, aqui com essas características que essa galinha tem que tomar algum cuidado para não comprar galinha por lebre? Sim, tem. Eu até falei para você desse trocadilho, porque quando essa galinha chegou no Brasil, eles falavam que era uma galinha que foi cruzada com um coelho. Justamente porque ela tem essa pluma fininha, que parece realmente um pelo, né? A gente até brinca que é a galinha de pelo, mas na verdade é uma galinha que tem essas plumas fininhas, né? E até essa questão de não comprar a galinha por lebre, porque existem sedosas, num padrão bacana, e existem mestiças acedosas. Por ser uma raça ornamental muito difícil de ser encontrada no padrão puro, muitas vezes a pessoa compra a galinha por lebre, compra uma galinha mestiça acedosa com as características
Ah, tem a peninha de pena sedosa. E não é bem assim que funciona, né? Existe hoje o Standard Britânico das Galinhas Ornamentais, que é um livro onde tem todas as raças e todas as características que ela tem que seguir para ser considerada uma raça pura, né? Então, aqui a gente cria separado raça, cor, tudo certinho para a gente poder chegar nesse padrão que é a raça pura. E qual seria o padrão? O padrão dessa galinha, ela precisa ter o formato de um coração. Então, quando a gente olha ela nessa posição, a cabeça e o rabo eles precisam estar levantadinhos para a gente parecer um coraçãozinho mesmo. Ela precisa ter a pele preta, né? Então a gente olha aqui, ela tem a pele bem escura, ela tem que ter esse brinquinho azul, né? E o ponto mais importante, 5 dedos. Enquanto uma galinha normal tem 4 dedos, ela tem que ter 5 dedos. Então esse aqui na lateral as galinhas normais não têm, né? E aquele negócio, ser uma galinha harmoniosa, bastante pena nos pés, o topete tem que ser bem grande, a barba que a gente chama, né, essas penas aqui embaixo do bico a gente chama de barba, então ela tem que ser barbuda, cabeluda, bastante pena no pé, para ela poder ser uma sedosa de fato. Que já é a polonesa, né? Exatamente, aqui é a galinha polonesa, que não veio da Polônia, é uma galinha holandesa, e que ela tem como charme aí, né, a sua principal característica, esse topetão, né, essa coisinha linda que ela tem aqui na cabecinha. Comparando a fêmea com o macho, qual a diferença? Legal. As polonesas fêmeas dos machos, a gente observa muito pelo topete. As fêmeas ela tem um topete mais arredondado, que a gente chama mais chanelzinho, né, tem aquele chanelzinho bem definido. Os machos, eles já têm um cabelo mais arrepiado, então as penas são mais compridas e não são tão cheias. Então, quando adultos, a gente consegue observar facilmente o macho, que tem aquele cabelo todo bagunçado, e a fêmea já tem o topetinho mais para trás. Mas quando filhotes, é uma raça bem difícil de sexar, porque todos começam com um topetinho arredondado. E com relação à coloração, tem várias? Existem várias, tá? A polonesa, a gente tem mais de 18 cores, tá? E aí, para a gente poder criar esse animal de raça pura, a gente tem que ter o padrão racial e o padrão de cor. No caso aqui, a gente está com uma polonesa camurça laceada. Então, até essas peninhas brancas precisam ser bem definidas. A gente não pode ter um laceado grosso, ele tem que ser delicado. Então, quanto mais fininho for esse branco e mais completo for, mais bonita fica a ave e mais valor agregado ela tem. Uma outra característica que a gente tem que observar nas polonesas é a pele ardósia, essa cor ardósia que ela tem aqui nos pés, tá? Então não pode ter perna clara, perna amarela, só numa cor barrada, que é a cor carijó, que ela tem a perna clara, mas é questão genética, tá? Mas as outras cores têm que ter essa pele ardósia e ela vem também de brinde o brinquinho azul, de novo, também como a sedosa, tá? Uma característica legal é que a polonesa, ela tem no crânio dela a gente chama de topete de osso. O crânio dela tem uma bola de osso que vai deixar esse topetão cada vez maior. Então também quando nasce o filhote, a gente tem que observar se ele nasceu com um topete de osso. Entre as galinhas, a raça Brahma, originária da Índia, se destaca como uma das maiores. Esse aqui ainda é um frango de 4 meses, tá? Então ele tem características que vão ficar mais evidentes. Mas a principal delas é robusto e apenas nos pés, tá? Até a quantidade de penas é importante, né? Então a gente precisa que ela tenha, a partir do segundo dedo em diante, uma pena que abra para fora, né? Então ela precisa fazer esse leque para fora do terceiro dedo em diante, né? E tem que ser uma ave robusta, tem que ser grande. Esse galo, na fase adulta, ele pode chegar a 6, 7, 8 quilos, né? Enquanto a fêmea é de 5 a 6 quilos. Então uma ave de tripla aptidão, né? Mas é uma ave rústica, muito bonita, e a principal característica dela é uma ave robusta e tem que ter essas penas nos pés. Assim como a sedosa, às vezes o pessoal olha uma galinha e viu que tem as penas nos pés, é Brahma. Não é bem assim, a gente precisa ter um conjunto e principalmente da crista. A crista dele precisa ser essa crista que se chama ervilha ou crista tríplice. Essa crista não é só da Brahma, né? Mas ela tem que ser menorzinha. Quanto menor for, é o padrão mais procurado, é a crista pequenininha, delicadinha, a ave robusta e as penas dos pés. E com relação às cores, vai ser sempre assim colorido? Não, a gente tem várias cores, inclusive existe toda branca, toda preta. Essa aqui se chama perdiz, né? Que é uma das cores que eu acho mais bonita, mas a gente tem também mais de 25 cores da Brahma.
Vinícius, o Semani, quais são as características? Bom, então aqui a gente tem uma galinha hipermelaninada, né? No caso aqui um galo hipermelaninado, então ele tem excesso de melanina. Então a característica principal dele é ser preto, o mais preto possível, tá? E isso não se limita somente à parte externa, tá? A Semani, ela tem carne preta, ossos pretos, vísceras pretas, órgãos internos todos pretos, tá? Então é uma galinha que a gente olha, ele tem as características de uma galinha caipira, normal, ele não tem pena no pé, não tem nada demais, mas ele precisa ser todo preto. E quanto mais preto for, mais valor de mercado ele tem. Então aqui, por exemplo, embaixo da barbela, ele tem umas faixas mais avermelhadas. Isso já não é tão interessante, né? Então ele tem que ser o mais preto possível. Aqui na boca dele, por exemplo, eu sempre gosto de mostrar, também é tudo preto. Vamos ver se ele para um pouquinho aqui. Ó, então a gente vê que tudo dentro dele é preto, né? Às vezes o animal ele é todo preto e a hora que a gente olha a sola do pé, ele é claro. No caso dele também tem que ser tudo escuro. Então assim, quem seleciona essa raça é bem criterioso. Olha a sola entre os dedos, embaixo da barbela, porque a única característica que ele tem que ter é não ter nada de outra cor a não ser o preto mesmo. E a galinha? A galinha, mesma coisa. Só os ovos, né? Só os ovos, que aí a gente tinha aí um mito de que os ovos também eram pretos e essa galinha chegou no Brasil valendo 20 mil reais. Porque eles falavam que os ovos também eram pretos e isso é uma fake news muito grande que tem dentro da avicultura ornamental. E aí, gostou do programa? Semana que vem tem mais. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Uma ótima semana para você e até a próxima!